Antes de passarmos aqui para as primeiras perguntas do teletertuliano, peço você para fazer uma contextualização das suas pesquisas com o tema, por que esse tema? A minha experiência com criança vem de muito cedo. Praticamente quase a minha vida toda eu lidei com criança. Então, aprendi, eu acho, lidar com criança, que você tem que ter um aspecto muito específico para entendê-la, que é aquela percepção, porque a criança nem sempre expressa, né, o que ela sente, nem como é que ela diz, às vezes ela não sabe falar. Então você tem que entendê-la mais pela assimilação simpática, pela empatia, do que por qualquer outra coisa. E como eu nasci num lugar onde tinha muito espaço, a gente brincava muito, e eu gostava muito de bichos, eu exercitei isso com eles. Então, para a criança foi um passo, né? Era olhar para o bicho, logo eu sabia os sentimentos, o que ele precisava. Depois, assim, foi com a criança. Então, eu passei a minha vida toda trabalhando em cima disso. Sabendo, entendendo, depois como professora de criança, eu fui alfabetizadora anos e anos. Tive a oportunidade de pegar crianças com dificuldades extremas de alfabetização. E, na verdade, o processo era emocional, né? Não tinha nada a ver com outra coisa. Com a dificuldade, né? A dificuldade não era uma dificuldade, era um processo emocional da criança frente a ter que descobrir ou ser obrigada a descobrir alguma coisa naqueles caracteres que estavam ali, né? Então, isso me levou à Evolucim. Quando começou a Conscienciologia, a primeira coisa que eu pensei, isso é importante para começar desde cedo. Se nós somos adultos e isso para nós exige uma reciclagem, a criança não vai precisar disso se ela começar desde cedo. Então, a minha ideia era, tem IC para tudo, vai ter que ter uma para atender criança. Então, na época, né, fui conversar com o professor Valdo, e eu lembro que ele levantou, tirou um livro de um lugar, botou um livro em outro lugar, arrumou a mesa, e depois me disse, sim, foi um dia muito importante para mim aquele dia. Foi a fundação da Sinvex. Foi no dia da fundação da Sinvex. Então, foi muito, muito importante para todos nós que estávamos ligados. E logo, as pessoas começaram a chegar, as que têm vínculo com criança, né? E, em princípio, ela foi em Porto Alegre porque todos nós, interessados, morávamos lá. Hoje não, hoje a sede está em Foz do Iguaçu e lá ficou uma unidade, né? Há 6 meses, né, que a gente está aqui. Então, nós estamos, agora, nesse momento atual da Evolucim, começando a apresentar o nosso trabalho em Foz do Iguaçu, que até então era mais visto lá. E aqui quase não se tinha muita oportunidade, até porque nem todos podiam vir ao mesmo tempo. Então, para nós, esse momento do verbete é importante. Para mim ele é importante, eu acho que para a Evolucim ele é importante. E para nós também é importante. Porque a gente vai poder, através do verbete, colocar um pouco do que é a Evolucim também. O que ela faz? Ela está já recebendo crianças, mas você sabe que a criança é escassa aqui, né? A criança é escassa. Mas mesmo as que tem, elas não aparecem. Nascida dentro da Conscienciologia, mas a gente tem muita criança, né? A gente ainda não iniciou o processo da entrada na SOCIM. Nós queremos primeiro firmar dentro da Conscienciologia. Ter o nosso espaço, que agora eu soube que já foi marcado, né? Então, para nós, isso é a base, né? Firmar bem a base. Para depois a gente poder expandir, abrir mais para a SOCIM. Para fora. Eu não sei se deixei alguma pergunta aí em aberto. Não, foi ótimo a contextualização. Por que eu escolhi? O tema? Não. O tema, exatamente por isso. Porque não havia nada que ajudasse uma criança a deixar de ser tão criança ou só depois de adulta começar a se entender. Então, e o título Reeducação é porque você trabalha nós aqui trabalhamos com múltiplas vidas, né? Exatamente. Então a criança é muito recente, é nascida agora, mas tem que ser reeducada de outras vidas. Ser reeducada. Né? Que ela não é, como você falou aqui, não é tábula rasa. Não é tábula rasa. Então isso eu acho que é fundamental. É fundamental. Começar a explicar aos pais. Bom, eu vou deixar de falar, senão eu vou dar uma aula aqui sobre isso. Assim, no dia a dia, eu também trabalhei, né, com educação, com criança também. E a gente ouvia, a criança não é um adulto burro,
ele tem uma forma específica de pensar, ele tem a sua inteligência, ele não é uma tábula rasa. Mas você vê que interessante, mas ninguém até hoje pensou que ele é assim porque ele já teve múltiplas e múltiplas existências. Isso não. Parece ainda aquele filhinho da barriga da mamãe, é meu, tá aqui. Né? Foi a mãe que gerou, né? Foi, é meu, ninguém toca. A diferença entre gerar o corpo e a consciência.